Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, professora de tricô e crochê e aqui no YouTube eu já tenho um canal onde eu ensino tricô para bebês. E esse é o meu mais recente canal, que é de crochê. Eu já ensinei aqui o crochê passo a passo, desde o início, como se pegar na agulha, como escolher as agulhas, como escolher o fio, ponto correntinha, os pontos básicos do crochê. E agora nós vamos iniciar as peças. E eu preparei uma peça para vocês que é muito fácil de fazer, é rápida e econômica. Ela não é de minha autoria, ela está na internet já faz bastante tempo, mas eu escolhi essa peça por esses motivos, tá? Por ela ser fácil, rápida e fica uma gracinha. É um casaquinho, olha só, de bebê, ele é unissex, olha, é bem facinho de fazer, é rápido para quem quer doar, presentear, para quem quer vender. Então, ele além de ser econômico, você faz assim muito rapidinho, você pode usar restinhos de lã. E eu achei ele uma ótima opção para a gente iniciar aqui as peças do canal. E eu vou também trazer para vocês o gorrinho para combinar, tá certo? Então, sejam muito bem-vindas. Se vocês gostarem, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comente aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês estão gostando aqui do canal, e eu tenho muitas coisas para trazer ainda para vocês, tá certo? Vamos lá para nossa aula. Quero mostrar aqui mais de perto, olha só o casaquinho que nós vamos fazer na aula. Nós vamos iniciar aqui pela parte das costas, depois vamos fazer as duas frentes separadamente. Vamos fazer todo o contorno do corpo e aí vamos fazer as mangas. E depois nós vamos costurar com a própria agulha de crochê. É bem fácil de fazer, como eu falei, é rápido. E esse tamanho, olha, eu fiz com uma agulha mais grossa do que é pedido ali no rótulo do novelo, tá? Então, o meu ficou um pouquinho maior. Se vocês quiserem fazer menorzinho, é só diminuir o tamanho da agulha, trabalhar com uma agulha menorzinha. Aqui a minha altura, olha, ficou com 26 centímetros e de largura ficou com 22. A minha manguinha ficou com 15 centímetros. Esse tamanho vai servir por volta de 2 a 4 meses. Então, para recém-nascido, você pode diminuir o tamanho da agulha. E aqui também, olha, as manguinhas, se você quiser fazer mais comprida, é só fazer mais carreiras quando eu vou explicar aqui a manga, tá? Então, é bem fácil de fazer, é simples, eu espero que vocês gostem dessa nossa primeira aula. E na aula seguinte, eu vou trazer o gorro também para combinar com essa peça. Para essa peça, eu vou trabalhar com duas cores do fio mais bebê da Círculo. Esse novelinho tem 100 gramas, mas no caso do branco, vocês vão precisar de bem pouquinho, tá? Só tô mostrando o novelo aqui inteiro, mas no caso do branco, vocês vão precisar de pouco fio. O tex dele é 200, ele vem com 500 metros. As agulhas de crochê recomendadas vão de 2 a 3,5. Eu vou usar agulha 3,5, mas eu aconselho que vocês façam aí uma amostra para ver com qual agulha você vai gostar mais do seu ponto. Eu vou usar 3,5 porque eu acho que ele vai ficar mais fofinho e o meu trabalho vai ficar um pouco maior. Se você quiser um trabalho recém-nascido, você usa uma agulha menorzinha, tá? Mais fina. Então, faça aí um teste para ver com qual agulha você vai gostar mais, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. Se seu ponto for muito largo, você pode usar uma agulha mais fina. Se seu ponto for muito apertado, você pode usar uma agulha mais grossa. O meu ponto não é muito apertado, mas eu quero que meu ponto fique mais soltinho. Então, essa aqui é a cor branca e a minha cor principal vai ser esse amarelinho aqui. O número da cor é 325 e o nome é amarelo Candy, tá certo? Nós vamos precisar, então, de uma agulha de crochê e uma tesourinha.
Nós vamos iniciar o trabalho fazendo 33 correntinhas. Eu tenho aulas aqui ensinando como fazer as correntinhas. Vamos fazer pontos altos. E eu também tenho aula aqui ensinando como fazer o ponto alto, desde esse início aqui. Então, se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos para você fazer, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar o meu dedo na última correntinha, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, e aqui nós já ficamos com o primeiro ponto, tá? Então, eu vou laçar a agulha, e aqui, ó, eu vou colocar o meu primeiro ponto no próximo ponto. Então, a contar da agulha, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu vou colocar no quinto ponto. E agora, eu vou fazer pontos altos em todas as correntinhas. Temos que ficar com 33 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Até o final. Fiquei aqui com 33 pontos altos. E olha só, o meu ponto não está frouxo, tá? Ele só está bem soltinho, por isso que eu escolhi esse tamanho de agulha. Então, vocês vejam aí se o seu ponto não está muito apertado, se não está muito frouxo. O meu tá bem certinho. Agora, nós vamos virar o trabalho e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E aqui, eu vou pular 3 pontos, ó, vou pular esse ponto, 1, 2, 3. E no meio aqui dos pontos, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu faço aqui um ponto baixo, que eu também já ensinei aqui no canal. Se vocês não souberem, temos o vídeo aí. E eu vou fazer isso por toda a carreira. 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou pular 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Aí, aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. Pulo 3 pontos, 1, 2, 3, e aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira. Chegando aqui no final, olha só, sobrou 3 pontos certinho. Fiz 3 correntinhas e agora eu vou fazer o meu ponto baixo aqui nessa terceira correntinha da carreira anterior, ó. Tenho 1, 2 e 3. Eu vou colocar aqui na terceira carreira e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu viro o trabalho e nós vamos fazer 3 pontos altos em cada correntinha dessa. Percebam que aqui, esse ponto está fora de dentro aqui da correntinha. Então, eu vou para dentro da correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui para o meu ponto ficar aqui dentro. Subo 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos, porque essas 3 correntinhas já equivalem a um ponto. Então, aqui eu faço mais 2 pontos para completar 3. E vou seguir fazendo 3 pontos altos em cada correntinha dessa. 1, 2 e 3. Vou para a próxima correntinha. E faço mais 3 pontos altos. Então, esse vai ser o nosso trabalho. Eu vou fazer 3 pontos altos em cada correntinha, totalizando novamente 33 pontos. Depois, eu volto e faço a mesma coisa que nós fizemos aqui. Faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 pontos, um ponto baixo. Nós vamos fazer isso até a gente ficar com 14 carreiras de pontos altos, tá? Então, a gente conta só essas carreiras aqui dos pontos altos. Nós vamos fazer isso por 14 vezes. Depois, eu volto pra gente começar a fazer a parte da frente. Então, são só essas 2 carreiras aqui que eu fiz com vocês.
Finalizei aqui as minhas 14 carreiras em ponto alto, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa aqui é a nossa parte das costas. Agora, nós vamos trabalhar a parte da frente. Então, eu vou vir aqui, olha, pelo lado do avesso, nós vamos trabalhar apenas 4 bloquinhos desse lado e 4 bloquinhos desse lado. Vamos fazer um lado primeiro e depois nós fazemos o outro. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pulo 3 pontos altos, faço um ponto baixo aqui entre eles. Então, aqui temos um bloquinho. 1, 2, 3, pulo 3, 2 bloquinhos, 1, 2, 3, pulo 3, 3 bloquinhos, 1, 2, 3, e aqui o quarto bloquinho, ó. Temos 1, 2, 3, 4. Vamos trabalhar apenas esses 4 bloquinhos, tá? Eu viro aqui o meu trabalho e aqui eu venho fazendo o ponto alto aqui. Vou para dentro aqui da correntinha, das correntinhas, subo 3 e faço mais 2 pontos altos aqui. Porque as correntinhas já equivalem a um ponto alto. Olha só, fiquei com 3, vou para o próximo. Faço 3 aqui também. Vou para o próximo, mais 3. E o próximo, mais 3. Olha só, tenho 4 bloquinhos e vou virar novamente e vou continuar fazendo aqui as correntinhas. 1, 2, 3, tá? Normalmente, só que agora com 4 bloquinhos. E eu vou ter que ter 14 bloquinhos aqui de 4 para formar a altura total igual à altura das costas. Nós já fizemos um aqui, olha. Então, eu vou fazer mais 13, finalizando com a carreira de pontos altos. E aí, eu volto com vocês. Então, fazendo a mesma coisa, somente com 4 bloquinhos. Eu volto no final com vocês e depois eu volto pra gente fazer esse outro lado. Vim fazendo aqui, olha, os 14 motivos igual aqui na parte das costas, ó. Tem que ficar certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E parei aqui na parte dos pontos, em pontos altos, tá? Então, tem que ficar certinho aqui, ó, contando com a parte da frente. Esse fiozinho aqui, a gente já pode arrematar. Então, eu venho aqui, faço mais uma correntinha, corto o fio, ajusto, e aí com a agulhinha de costura, a gente vem e já esconde ele aqui pro lado do avesso, ó. Você pode passar aqui, ó, pelos pontinhos, ou aqui, ó, pelas correntinhas, ó, vem fazendo um zigue-zague aqui nas correntinhas de trás, ó. Pra ele ficar bem presinho e não ter perigo de desmanchar. Vou até o fim. Ó, deixo assim, ó, ficou bem presinho e o fio não aparece. Esse aqui do início também vocês podem fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos amarrar o fio, olha. A gente tem que começar aqui pelo lado do avesso e trabalhar 4 bloquinhos também. Então, nós vamos amarrar o fio aqui. Então, eu venho com o fio, posso deixar um pedacinho aqui sobrando, passo por aqui. Deixa eu mostrar exatamente para vocês onde a gente tá, ó. Aqui é as nossas costas, tá? É onde é o lado do avesso,
e aqui é o lado do direito, onde nós já fizemos a primeira frente. Então, eu conto 1, 2, 3, 4. Venho com o fio aqui, deixo aqui um pedaço para arrematar, puxo e já faço um ponto baixo aqui também, ó. E já aproveita para esconder o fio aqui depois, tá? E aqui eu venho fazendo a mesma coisa, 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo 3 e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 e faço um ponto baixo, tá? E vou fazer isso igual a gente fez ali nas outras partes. E pelo lado do direito, a gente faz 3 pontos altos em cada bloquinho desse de correntinha, ó. Venho aqui na última, viro, faço um ponto baixíssimo aqui dentro, subo 3 correntinhas, e nesse começo eu faço mais 2 pontos, porque as correntinhas já equivalem a um ponto, ó. Ficamos com 3, vou pro próximo, mais 3. Então, eu tenho que ficar aqui também na mesma altura desse lado, ficando com 14 carreiras com o ponto alto. Então, eu vou finalizar a minha, vou arrematar todos os meus fios e volto com vocês. O nosso casaquinho está assim, olha, aqui as costas e aqui, por enquanto, as duas frentes. Estamos pelo lado do direito. Eu vou colocar agora nosso fio branco aqui, olha, bem na pontinha do lado direito, ó. Então, o nosso trabalho está assim. Esse aqui é o nosso lado direito, dá para perceber que é o lado direito, quando essas correntinhas aqui, olha, do ponto alto, estão aqui bem visível. Aqui, olha, você percebe que ela não tem correntinha, então, esse aqui é o lado avesso. Então, para ver onde é o lado direito, é onde tem essas correntinhas. Eu vou amarrar meu fio bem aqui, nessa pontinha do ponto alto aqui, ó, do último ponto alto. Então, eu venho aqui com a agulha, encaixo bem aqui, coloco o meu fio branco. Se vocês não quiserem trabalhar com duas cores, não tem problema. Deixo aqui um pedacinho para esconder. E agora aqui eu faço uma correntinha e já faço aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo esses pontos aqui, que equivale a um bloquinho, e já vou fazer o ponto baixo aqui, olha, dá pra ver bem aonde a gente tem que fazer, ó. Faço um ponto baixo. 3 correntinhas, é o mesmo trabalho que nós fizemos aqui, tá? Ó, pulo esse bloquinho e coloco o meu ponto baixo aqui, olha, entre um e outro. 1, 2, 3, um ponto baixo aqui no próximo intervalo, tá? Eu vou seguir assim, olha, até chegar aqui na ponta. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai virar. Chegando aqui, olha, bem na dobrinha, eu vou colocar meu ponto baixo aqui na última correntinha aqui desse ponto alto, ó, para ficar bem certinho, ó. Porque aqui eu tenho duas alcinhas para pegar. Se eu pegar aqui, eu só tenho uma, ó. Se eu pegar aqui, eu só tenho uma alcinha. Então, eu vou pegar aqui, que é para ficar bem presinho. Então, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. E vou fazer a mesma coisa, olha, aqui como é o início, eu vou pular 3 pontos altos e vou fazer o meu ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos e faço aqui entre eles o meu ponto baixo. Eu vou fazer isso em todo o contorno, olha só.
Chegando aqui, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e venho contornando toda aqui a minha peça. Aqui a mesma coisa, 3 correntinhas, o ponto baixo aqui, 3 correntinhas, pulo 3. Chegando aqui, olha, faço um ponto aqui, 3 correntinhas e vou pra cá, tá? Desse lado a mesma coisa, eu vou fazer um ponto baixo aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E vou contornar toda a peça com o fio branco. Fiz toda a volta aqui, olha só, do nosso casaquinho. Vim trabalhando aqui nas quininhas, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. E aqui a mesma coisa, ó, 3 aqui, um ponto baixo bem na quina e 3 correntinhas. Aqui, olha, para vocês não ficarem com dúvida, eu fiz um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, porque aqui vai ser a nossa dobra da gola e eu quero que ela fica bem torneadinha, bem viradinha, tá? E aqui a mesma coisa, ó, fiz um aqui no último e já fiz um aqui no primeiro. Agora, nós vamos voltar com o fio amarelo, vocês não cortem o fio branco, que nós vamos fazer mais uma carreira depois dessa, tá? Então, não é necessário cortar o fio branco. Aqui, olha, eu fiz, aqui é o fio do início, pode esconder já esse fio. Eu fiz as últimas 3 correntinhas e aqui, ó, é o ponto baixo aonde nós iniciamos. Então, eu vou colocar minha agulha aqui nesse ponto baixo e vou vir já com o meu fio amarelo, tá? Então, eu venho com o fio amarelo, coloco assim na agulha, ó, puxo. E aqui também, olha, eu já fecho aqui nesse branco que a gente estava trabalhando, ó. Ajeito, aperto bem aqui e percebam aqui, ó, que nem aparece que a gente fez a mudança de cor. Esses fios aqui do início, a gente pode também, se vocês ainda não esconderam, dar um nozinho nos dois aqui e depois já esconde, tá? Esses dois aqui do início. E esse branco nós não vamos cortar, que a gente vai retornar com ele. Agora, olha, eu venho aqui pra dentro, faço um ponto baixo. E aqui nessas pontas, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos em todas as pontas, de um lado e do outro. Então, agora, só aqui na ponta, ao invés de ser 3, eu vou fazer 6. Então, as correntinhas já conta como 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir daqui, então, nos próximos, eu volto a fazer 3 em cada corrente aqui, das 3 correntinhas, ó. 1, 2 e 3. E sigo fazendo 3 para todas as correntinhas. E vou fazendo 3, 3, 3. Chegando aqui na ponta, eu faço 6 aqui, 6 aqui. Sigo fazendo 3, depois novamente 6 aqui nessa pontinha e 6 nessa pontinha. Sigo fazendo 3 para cada corrente, 6 aqui, 6 aqui. 3, 3 e aqui novamente, ó, 6, 6, sigo, chegando aqui, bem na dobrinha, percebam que eu fiz 1 e 2. Então, aqui eu vou fazer 6, aqui eu vou fazer 6. Vocês podem colocar assim, ó, e perceber aonde é a dobra. Então, aqui eu tenho que colocar 6, aqui eu tenho que colocar 6. Aí, eu vou fazer 3 aqui, 3 aqui. E aqui, olha, bem a dobrinha, percebam, ó, que está bem na dobrinha? Então, aqui eu faço 6 e aqui eu faço 6. Sigo fazendo 3 para cada. Aqui nessa outra ponta, 6 e 6.
e aqui 3, 3, e aqui, nesse último, 6 também. E aí, depois eu volto para mostrar como a gente retorna com o fio branco. Então, em todas as quinas são 6, o restante 3 pontos altos. Espero que vocês tenham entendido. Olha só que belezinha que tá ficando o nosso casaquinho. Uma fofura, né? E o branco dá um charme todo especial. Olha, aqui onde a gente faz 6 e 6, percebem que ela já vai dando uma viradinha aqui? E aqui nas voltas, olha, a gente tem que fazer o 6 de um lado e o 6 do outro, para poder ele dar esse contorno sem ele virar dessa forma assim. Se a gente não aumenta nesses cantos, ele vai ficando dobrado dessa maneira. E assim não, ó, colocando 6 nas pontas, ele dá o contorno certinho. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira do branco, da mesma forma, e mais uma carreira do amarelo. Aqui, olha, eu fiz os meus 6. Eu vou colocar a minha agulha aqui, olha, na terceira correntinha, 1, 2, 3. E retorno aqui com o fio branco, ó, puxando aqui o fio branco. Então, eu venho com o fio branco novamente e passo aqui por dentro e passo aqui por dentro, assim a gente não aparece o contorno. Aqui agora, olha, nós vamos dividir esse bloquinho em dois, aonde tem 6, nós vamos dividir o bloquinho em dois. Eu vou colocar minha agulha aqui dentro, ó. Então, estamos aqui, tô bem no meio aqui, vou colocar minha agulha aqui dentro, laçar o fio e fazer o ponto baixo. Percebam que eu não cortei o fio amarelo, tá? Então, eu faço 3 correntinhas, conto 3 pontos e faço o meu ponto baixo, que é o bloquinho que tem que ser feito. 1, 2, 3, e agora eu sigo, olha, bloquinho por bloquinho, colocando os meus pontos baixos, tá? Então, aqui eu sigo normalmente, quando chega aqui onde tem 6, ó, eu faço aqui o ponto baixo, 3 correntinhas, conto 3 e coloco aqui. Vou dividir esses 6 em 2, tá? Aí, eu faço um aqui e outro aqui, tá? Então, sempre dividindo aqui, sempre de 3 em 3. Faço todo o meu contorno dessa forma, aqui também, onde a gente fez os 6, tá? E aí, eu volto pro fio amarelo e faço a mesma coisa que nós fizemos nessa carreira aqui. Lembrando de fazer as quininhas com 6 pontos ao invés de 3. Então, mais uma carreira do branco e mais uma carreira do amarelo da mesma forma. E aí, já pode cortar os fios e esconder que a gente vai fazer as mangas. Finalizamos aqui a parte do corpinho, olha só que amor que ficou. Estamos aqui pelo lado do direito, aqui ficamos com uma golinha. Se vocês quiserem que fique só um coletinho, então ele já está pronto. Vocês vão ter só que costurar aqui as laterais, deixando abertura aqui para as mangas. Está pronto um coletinho. Eu quero fazer com as mangas. Então, eu vou deixar 6 bloquinhos na parte da frente e 6 bloquinhos na parte de trás. Nós vamos emendar o fio pelo lado do avesso, porque nós vamos fazer só em amarelinho, e aí a gente vai começar com as correntinhas, e eu quero que o ponto alto fique pelo lado do direito. Então, aqui, olha, estou pelo lado do avesso. E aqui nós vamos contar aonde a gente iniciou a parte da frente. Então, o início foi aqui, eu vou contar 6 para um lado e 6 para o outro. Então, para emendar o fio, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou emendar meu fio aqui, tá? Pelo lado do avesso. Já venho, ó, já deixo um pedaço aqui para esconder. Aqui eu já venho e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Começo as correntinhas
e vou contar 12 bloquinhos, tá? Aí eu viro e trabalho em ponto alto, viro e trabalho esse mesmo ponto que nós fizemos. Eu vou fazer por 9 vezes, porque eu quero a minha manguinha com 9 bloquinhos desse, 9 carreiras de pontos altos. Quando eu terminar, eu venho para esse lado, pelo lado do avesso, vejo aqui aonde é o nosso início, né? Onde terminou a parte das costas, olha, terminou aqui. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se vocês quiserem colocar o marcador para vocês contarem. Então, aqui vocês vão emendar o fio pro lado do avesso e vão trabalhar 12 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vão ficar 6 bloquinhos para cada lado. E vão ser 9 carreiras no total para a parte aqui das mangas. Então, é só fazer o mesmo motivo, correntinha e carreirinha de ponto alto, carreirinha de correntinha e carreirinha de ponto alto, tá? Por 9 vezes. E aí, a gente volta para costurar o casaquinho e vai estar pronto. Olha só que amorzinho que ficou com as manguinhas prontas. Olha só que amor. Agora, aqui, nós vamos costurar essa parte da lateral, a parte da manga, e vamos fazer também um contorno todinho com o branco. Aqui, olha, eu vou começar a costurar por aqui. Nós temos aqueles 6 pontos aqui das laterais, né? Então, eu contei um bloquinho, 2 bloquinhos. E aqui atrás a mesma coisa, ó. Os 6 pontos, contei um bloquinho, 2 bloquinhos. E coloquei aqui um marcador para vocês verem. Desse outro lado, eu fiz a mesma coisa. Agora, eu venho com o fio branco. Eu passo por esse primeiro bloquinho e vou lá pro segundo, ó. Tá? Pego as duas partes juntos. Aqui eu já posso tirar o marcador. E aí, eu pego o meu fio e passo pra cá. Deixo uma parte aqui sobrando, né? Pra esconder depois e arrematar. Faço aqui uma correntinha. Volto e faço um ponto baixo. Vou fazer ajusto aqui para ficar bem certinho. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou aqui pro próximo bloquinho, como a gente tava fazendo, só que eu já vou e pego de trás também, olha. Vou aqui no de trás e pego junto. E faço aqui um ponto baixo. Percebam que ele já está unindo, ó. Fica bem bonitinha essa união. 1, 2, 3, vou pro próximo, pego os dois, ó, o da frente e o de trás, e faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso, olha, até chegar aqui no final. Quando chegar no final, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, é só vir fazendo 3 correntinhas, um ponto baixo e colocando aqui entre os 2 bloquinhos, tanto da frente quanto de trás. Nesse último bloquinho, eu coloco aqui, percebam aqui, já na manguinha, já venho e coloco nesse último bloco aqui da manguinha, para dar bem certinho aqui a dobrinha, porque como vai dobrar, olha, não vai ficar sobrando. Então, aí eu faço 3 correntinhas, vou aqui, ó, no próximo espaço e uno aqui os 2 bloquinhos. E vou fazer isso até chegar aqui no final. Aí, depois, a gente vai fazer mais uma vez o contorno aqui de 3 correntinhas. Aqui no finalzinho da manguinha, eu venho aqui na terceira correntinha do ponto alto. E aqui desse lado a mesma coisa, ó. E uno aqui as duas partes. E agora, eu vou contornar toda a manguinha aqui, ó. 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo 3 pontos altos, um bloquinho, né? E venho fazendo 1, 2, 3, pulo um bloquinho. Vou contornar toda essa manguinha até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu arremato o fio.
Olha que belezinha que fica, ó, toda costuradinha, fica esse detalhe, ó, que amorzinho, bem certinho, e aqui fica uma aberturinha no final. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, só que para esse lado a gente tem que pegar aqui pelo lado do avesso, mas não vai ter problema. Então, eu coloco a minha agulha aqui e vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz do outro lado. Amarro o fio e venho costurando. E depois também faço aqui na beiradinha do punho, olha que bonitinha que fica. Então, agora é só fazer esse lado novamente, igual vocês fizeram do outro. Agora, só falta fazer o acabamento em toda a volta. Então, eu vou amarrar meu fio aqui, novamente, e vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Eu vou vir dar toda a volta aqui, voltar aqui por trás e terminar aqui do outro lado. E aí, é só arrematar o ponto. Então, eu coloco meu fio aqui e vou seguindo fazendo todo o contorno do casaquinho. Aí, nós vamos fazer algumas correntinhas, ó, uns 50 centímetros de correntinha, mais ou menos, pra gente colocar aqui, pra gente amarrar o casaquinho, tá bom? Então, é só isso agora, pra finalizar. E aí, eu volto com vocês para mostrar como que ficou. E aqui ficou pronto o nosso casaquinho. Olha só que belezinha que ele é, fácil de fazer, super rápido, econômico. Olha que bonitinho que ele fica. Agora, aqui, olha, eu fiz uma correntinha de 80 correntinhas. Esse tamanho você pode fazer o tamanho que você desejar, se quiser pôr um pompom na ponta, se quiser pôr uma pedrinha, como você preferir. E aqui também não tem muita altura, olha, eu vou dobrar aqui a golinha, vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Com a própria agulha, você puxa. E aqui dá um lacinho, tá? Se você preferir amarrar também, deixar preso, como você preferir aí a sua criatividade mandar. Olha só que amorzinho que fica, você pode colocar alguma pérola ou alguma coisinha na ponta, pompom, como você preferir. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui, inscreva-se, porque assim me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. O YouTube compreende que você gostou desse conteúdo, vai oferecer para mais pessoas e assim me dando a oportunidade de trazer mais conteúdos para vocês. Então, comentem, deixem o seu joinha, podem compartilhar à vontade, compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar. Então, tudo isso é uma retribuição ao meu trabalho aqui, tá certo? E se vocês também quiserem que o YouTube avise vocês quando tiver novo vídeo, tem um sininho do lado da palavra inscreva-se, é só tocar no sininho e aí toda vez que tiver novo vídeo, o YouTube te manda uma mensagem dizendo que tem novidade por aqui. Aguardo você na próxima aula, onde a gente vai fazer o gorrinho. Será um grande prazer se você estiver comigo na próxima aula. Um grande beijo e até lá. Muito obrigada.